Ô Ju, você vê Arthur Lira como um Eduardo Cunha 2.0? Vê essa comparação? Ela é possível de ser feita? Eu acho que o que lembra o período do Eduardo Cunha é esse atrito, de certa forma, essa chantagem, né, pelo controle do poder, e aí no caso do Arthur está simbolizado no orçamento, nas emendas. No Eduardo Cunha, com a Dilma, era muito mais crachado o boicote, né? O Arthur aprovou projetos importantes que o governo precisava, né? O arcabouço fiscal, enfim, até para fazer sinalizações ao mercado, outro campo do Lula e do PT, assim, essas sinalizações econômicas que, enfim, estava se esperando, né, do governo. Isso funcionou, né? A semana passada, essa tensão toda que aconteceu em torno da medida provisória que reestrutura o governo também, apesar de tudo, passou. No caso da Dilma, né, o Eduardo Cunha fazia questão de pautar projetos que não interessavam ao governo, né? Fazia questão de pautar projetos que davam mais despesa para o governo quando o governo queria cortar a despesa, queria enxugar a conta, tinha uma chantagem explícita de derrubar a Dilma, né? Assim, o Eduardo Cunha vinha de um histórico, já antes mesmo de ser presidente da Câmara, de querer, né, assim, destruir com a Dilma Rousseff. Essa era a meta. E foi o que ele fez com o governo dela, né, ao promover o impeachment dela. Então, eu acho que tem uma diferença no nível do atrito, na motivação. Não acho que o Arthur Lira esteja motivado a destruir o governo Lula em si, mas sim ele quer o poder, sim ele quer manter o poder que ele tinha antes, né, na medida em que ele assumiu a presidência da Câmara, até porque tem um pouco uma certa maldição do presidente da Câmara, que depois deixa de ser importante, né? Os anteriores acabam que nenhum deles conseguiu vingar, né? Tá aí, o Rodrigo Maia, por exemplo, né, deixou de ser deputado, assumiu papéis mais coadjuvantes como secretário, não teve protagonismo, né? E outros antes dele seguiram esse caminho. Então, acho que ele está de olho nisso, em fazer uma outra história. O Eduardo Cunha foi preso, né? Agora, acho que onde me relata, inclusive essa é uma análise que não é nem minha, tá? Mas que eu ouvi isso na Câmara semana passada, o tanto que o Arthur Lira deixou mais sofisticada essa questão da cobrança junto ao governo, dos interesses de orçamento, emendas e dos cargos, como o André falou. A maneira como ele criou esse controle do orçamento na época do governo Bolsonaro, e é uma coisa que os deputados gostaram e isso continua, né? Que é meio que decidir tudo, né, que você faz com o orçamento, assim, essa história do orçamento secreto, que é bilhões, muito dinheiro que acaba indo para o controle deles. Onde está o poder? Me contaram assim, agora tem muito deputado, inclusive de primeiro mandato, que não tinha nenhuma representatividade, que agora ele não precisa mais compor com o governador do seu estado, nem com o seu partido, nem com ninguém. Ele sozinho, com a emenda que ele arruma para levar lá para a ponta, e aqui quero deixar claro também que, assim, existem casos de corrupção dentro né, das emendas, mas nem todos são. Então, assim, está sendo investigado pela Polícia Federal, mas também pode, né, direcionar direitinho, fazer o serviço, né, enfim, ter efetivo proveito, né, na emenda parlamentar. Agora, tem muito deputado que viu uma oportunidade de manter a sua base, sozinho, só com isso, sem precisar ficar fazendo grandes composições. E é um pouco isso também que está em jogo. Quando ele puxa o poder, ele puxa os deputados, e essa manutenção desse poder via esse dinheiro. Então, assim, ele deixou o que me foi descrito, assim, e realmente parece ter fundamento, é que o Arthur Lira deixou muito mais sofisticado o modo como ele controla a agenda, a pauta, o orçamento, e essa relação, né, de cobrança
do executivo, e que deixa ali o pêndulo, né, muito mais para o lado, sobretudo, da Câmara dos Deputados.